7h35 em Campos. Voltamos com Folha no Ar, ao vivo, aqui pela Folha FM, também no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, e Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. O programa de hoje recebe com prazer o Danilo Barreto, ele é administrador público, foi candidato a vereador em São João da Barra, teve uma votação expressiva e foi o mais votado da cidade, né? Na cidade, né? E também é diretor de eficiência governamental na Prefeitura de Brusque, em Santa Catarina. Danilo, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar. É um prazer recebê-lo aqui. Você está em Santa Catarina, espero que esteja bem aí. E eu já vou abrir no seu bom dia aí com uma pergunta do reitor da UENF, o Raul Palácio, que também te cumprimenta. Bom dia, parabeniza a Folha aqui pela abertura democrática, a participação dos jovens que fazem e participam da política. Eles certamente representam o futuro. Parabéns para Danilo Barreto pelo trabalho que vem realizando. Gostaria de perguntar, diz aqui o reitor da UENF, Raul Palácio, como a sua formação numa universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada como a UENF, contribuiu na sua formação? Como essa formação tem ajudado no seu desenvolvimento como cidadão e como profissional? Bom dia, Danilo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio. Primeiramente, agradecer o convite, agradecer a abertura do espaço aí para a gente conversar um pouquinho sobre diversos assuntos que eu acho que são de extrema importância para a população de São João da Barra. Dar um bom dia também a todos os ouvintes, o pessoal que está acompanhando, né? Galera que sempre me ajudaram na campanha e continuam comigo firme, né, na luta, na busca por uma São João da Barra melhor, uma São João da Barra que respeita o contribuinte, que respeita o cidadão, as pessoas que na cidade moram. E dizer que é um prazer estar aqui, né? Sou um fã do trabalho da Folha, acompanho desde novinho. Eu até brinquei com o Arnaldo alguns meses atrás, que eu não sei se ele vai lembrar, né, mas quando eu era bem pequeno, já ali quando estava começando o técnico em Campos, eu comecei a pegar ônibus, né, para ir para a escola, o Arnaldo já, de vez em quando, estava ali no Campo Postur junto comigo, e eu já acompanhava algumas matérias do Arnaldo. E me tornei um fã dele, por gostar de política desde novo. E um certo dia até falei disso com ele, dei a mão a ele no ônibus, assim, muito animado. Acompanho o seu trabalho lá, parabéns. E estar aqui hoje para mim é uma honra. Sou de fato um fã do trabalho, sempre comento com os amigos que tem blog aí. E aproveitar também para parabenizar, né, o Aloysio pela condução desse trabalho. É um trabalho muito feito de forma muito responsável, e acho que é o que a gente precisa no jornalismo do Brasil hoje. Mas aí, respondendo a pergunta do professor Raul, primeiramente agradecer aí, né, o contato também. E, assim, eu costumo dizer que minha vida tem antes da UENF e depois da UENF. A UENF transformou a minha vida, a educação por ela proporcionada é o que me dá força, é o que me dá gás para lutar pela cidade, para tentar utilizar o que eu aprendi para abrir os olhos da população. As análises que eu trago, os números que eu estou sempre trabalhando, os vídeos que eu faço, não seriam possíveis sem a UENF. E eu acho que num cenário onde a educação é sempre colocada em descrédito, falar da UENF e da qualidade dessa universidade, que hoje é a 8ª universidade estadual, a 8ª melhor universidade estadual do Brasil, né? Na verdade, é a primeira estadual do estado do Rio. Então, é uma universidade diferenciada, quem passa por lá não sai a mesma pessoa, e ter a consciência de que foi a própria população que me concedeu essa oportunidade através dos seus impostos,
e eu ter a vontade de retornar todo esse investimento, eu acho que é o ponto principal, inclusive, de eu estar aqui hoje. Então, agradeço a todos os professores. O professor Alcimar foi um cara que me influenciou demais. Ainda quando eu nem era aluno da UENF, eu pegava carona com o professor para voltar para São João da Barra, enquanto eu fazia estágio no Hospital Veterinário da universidade. E o Alcimar já falava dentro do carro. O Alcimar e a filha dele, né, a Daniela. Um grande abraço aí para a Dani também. E ele sempre falava assim: Danilo, você tem que fazer o Enem. Eu não entendia muito bem como é que funcionava. Danilo, você tem que fazer o Enem, tem que estudar assim, assim. A prova vai ser tal época do ano e você tem que vir para o UENF, cara. Aqui é uma universidade que vai trabalhar, que trabalha de forma diferenciada. E entrei muito sem conhecer, sem saber. E hoje sou um grande fã da universidade. A gente que está no meio acadêmico, a gente sabe o diferencial que a UENF tem. Foi uma universidade criada no fim da vida do Darcy Ribeiro, pensada a partir de todas as suas convicções, depois de muitos trabalhos realizados ao longo de sua vida. E o fato da UENF trabalhar com a pluralidade de profissionais nas pesquisas, eu acho que é a grande chave do sucesso dessa universidade tão nova e que já se destaca dessa forma assim, magnífica, né, no Brasil. A UENF trabalha por laboratórios, né, diferente das demais universidades que trabalham por departamentos. Enquanto nas demais universidades você tem um departamento de determinada área, na UENF você tem laboratórios que pesquisam grandes áreas com diversos profissionais diferentes, o que faz a pesquisa ter um resultado muito mais próximo da realidade, né, muito mais aceitável por ter diversas visões contribuindo para aquele resultado. Então, assim, eu sou eternamente grato a todos os professores, a todos os profissionais da UENF. São pessoas que eu carrego com muito carinho e espero um dia poder voltar para contribuir um pouco mais também com a universidade, né? Finalizei também o mestrado lá, então é algo que, assim, que eu tenho, é uma universidade que eu tenho um carinho muito grande. Só para responder aqui, a gente falou do servir pelo Patriotas, eu sabia que isso ia atrair, né, audiência. Também a poder do presidente tem que ser respeitado, o apoio do presidente tem que ser respeitado, a despeito de tudo que está aí. A democracia é isso. Só para esclarecer aqui os comentaristas Alex Vasconcelos e Anderson Azevedo, para saber o que eu penso dos governos do PT, sobretudo de Dilma, que foi um desastre, né, que legou essa realidade que daí vem tombando aí, se agravou muito com a crise financeira, uma recessão econômica da história do país, produzida pelo governo Dilma, do PT, fora os casos de corrupção, ou da ditadura da Venezuela. Basta ler o que eu escrevo e além da audição do que eu estou falando aqui. Só procurar fazer uma busca no meu blog, opiniõesfmanha.com.br. Aí dá para escolher, né, sobre o que eu penso de um e de outro, que eu não digo só agora não, eu digo desde que o PT era poder. Isso posto, vamos aqui, o que interessa que é a pauta com o Danilo. E outra coisa, né, não usa antolho para... É isso ou aquilo, que usa antolho é animal de carga, né, procuro não ser. Mas tem aqui a Silvana Venâncio, no grupo de WhatsApp do programa, onde Raul Palácio, reitor da UENF, fez a pergunta. Ela pergunta com você também, Danilo. Eu acho que coloca aí um dos temas que está pré-pautado para esse bloco. Silvana Venâncio é jornalista de Bom Jesus de Itabapuana, minha colega de FAFIC, no curso de comunicação. Danilo, qual a responsabilidade de conciliar o trabalho em São João da Barra e Brusque? E quais as semelhanças e diferenças na gestão das duas cidades? Primeiramente, agradecer aí, Silvano, pela pergunta. Acho que a responsabilidade tem muito a ver com o meu amor pela cidade, né? Apesar de ter sido candidato na última eleição, eu sou formado na área, sou administrador público de formação, tenho mestrado em políticas sociais, pela UENF também. E já durante a campanha, eu falava com os amigos, com as pessoas que estavam me ajudando, que assim, eu sou candidato, mas eu preciso manter a minha conduta. E algumas ações algumas atitudes que eu vou tomar aqui durante a campanha, muita gente não vai entender politicamente. Inclusive, a saída do Podemos, a ida para o Patriota,
em última hora, por não aceitar a entrada de alguns candidatos que tinham, inclusive um que tinha acabado de ser preso por escândalo de rachadinha. O Gerson. O Gersinho tem muito a ver com a resposta dessa pergunta. Eu sabia que ia acabar a eleição, cada um ia voltar para sua profissão, e a minha profissão, o meu propósito de vida é utilizar a política para mudar, ainda que um pouco, a vida das pessoas. E eu tinha uma responsabilidade muito grande, né, durante esse período. A minha vinda para Brusque tem muito a ver com a minha profissão. Eu tinha a opção de talvez utilizar os votos, utilizar as pessoas que confiaram em mim para estar hoje no governo, mas eu prefiro não usar, né, as pessoas que confiaram em mim. Estou longe de casa, estou longe da família, estou em Santa Catarina, mas podia estar em qualquer lugar do Brasil. Profissionalmente eu não tenho essa amarra. E voltar para São João da Barra, né, para mim é mais do que uma necessidade. Na verdade, é um objetivo de vida, né? É um propósito. Conciliar, para mim, é complicado um pouco, né? Porque a gente tem muita carga de trabalho. Aqui eu além de tocar o plano de desenvolvimento da cidade, eu toco os planos de desenvolvimento econômico, toco a confecção de um plano mesmo, né? De um documento que dá um norte para a cidade. Estou cuidando da questão do lixo na cidade, do transporte coletivo. A carga de trabalho é muito, muito grande, mas eu não deixo de olhar pela cidade. A São João da Barra hoje está muito carente de uma oposição mais inteligente, vamos dizer assim. Não falo com soberba, mas falo com preocupado mesmo, porque principalmente ao longo do programa a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os movimentos, né, sobre as ações na cidade, mas agora mais do que nunca a gente precisa ter um grupo de pessoas fiscalizando de forma mais responsável, e isso está dentro de mim, né? Não adianta, eu posso estar fora do país, posso estar no sul, no norte, no nordeste, eu vou lembrar de São João da Barra, porque é lá que eu cresci, foi lá que eu nasci, é lá que minha família está, meus amigos estão. E conciliar para mim é até mais do que responsabilidade, é propósito de vida. Em relação... Pode falar. Não, assim, em relação à gestão das duas cidades, né, a gente precisa, antes de tudo, entender que são locais muito diferentes, colonizações diferentes e, portanto, culturas muito diferentes, né? Não dá para a gente ficar comparando... por exemplo, uma questão que o professor Osmar está sempre trazendo, a questão do capital social. O nível de organização aqui da sociedade em Brusque é muito maior, né? A gente sabe que tem essa diferença. Mas existe uma coisa que eu sinto muito da falta na região como um todo, não só em São João da Barra, que é a vontade política de mudar o cenário das cidades, mudar o futuro das cidades. A impressão que eu tenho é que eles vivem apagando incêndio, resolvendo problemas pequenos, pensando em eleição o tempo inteiro. E não há planejamento, não se programam para os desafios da cidade. Isso fica muito claro para mim, né, comparando os dois locais. Tem várias perguntas aqui do grupo, acho que algumas, inclusive, a gente pode ensejar a questão dos projetos, por exemplo. Tem uma pergunta aqui da jornalista da Folha da Manhã, da Xana, que ela pergunta assim, para você, eu acho que aí dá ensejo para a gente falar dos seus projetos. Você tem a Fana com Amor, você tem agora outro que você vai lançar semana que vem, você pode falar, aí é um projeto mais político, né? Sim, mas acho que aqui a pergunta da Xana enseja. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Tive o prazer de conhecer o projeto Praia com Vida, desenvolvido pelos alunos da UENF através de você. Junto com o Bruno Viana, levamos essa ação para a Praia de Farol de Santo Tomé. Foi muito gratificante ver jovens envolvidos em causas em prol do meio ambiente. Você também participou do início do Juventude em Ação, projeto que estamos desenvolvendo em campos, tem feito trabalho social importante. Como analisa um futuro com jovens engajados nas causas e, por consequência, mais politizados, apesar do cenário atual ser tão desanimador? Então, atualmente eu participo da coordenação lá do Atafona com Amor, né? Inclusive, ano passado a gente não teve, por conta da pandemia, a gente trabalhou em ações mais específicas ao longo do ano,
não ter condição de fazer aquela ação social que a gente gosta no fim do ano, com todo aquele aparato lá, todo aquele corpo de profissionais que doam o seu trabalho durante um dia inteiro, né, em Atafona. A gente coloca lá brinquedos para as crianças, atendimento psicológico, nutricionista, a gente tem advogados instruindo, confecção de currículos, profissionais da beleza, assim, é um dia muito legal que a gente realiza lá em Atafona. E a coordenadora geral, né, do Atafona com a Mão, inclusive deve estar assistindo aí, a Alessandra, mandar um abração para a Alessandra e para toda a família aí, para o Alex também. Eles são pessoas assim que são fora da caixa, que a gente costuma dizer que são fora da caixa, né? São pessoas muito preocupadas com o próximo. E o projeto Atafona com Amor, ele veio num momento que eu sentia muita falta da ação social que eu sempre realizei nas igrejas desde pequeno. No momento que eu me afastei um pouco da religião, e o Atafona com Amor foi para mim um canal de Deus, né, para que eu pudesse trabalhar em prol do próximo. Uma coisa que eu sempre fiz, né, desde pequeno. O Praia Convida é um projeto da UENF, é um projeto de extensão da UENF, e o objetivo do Praia Convida é divulgar a ciência de forma descontraída nas redes sociais e promover também uma conscientização ambiental em torno ali do ecossistema das praias, falar da importância da gente cuidar desse ecossistema que a gente tem tão presente aqui na região norte fluminense. E é um projeto muito legal, a gente promove algumas ações ao longo do ano, e é muito legal ver como os jovens se interessam, né? A gente recebe mensagem toda semana de jovens falando assim, como eu faço para participar das ações? Eu quero estar na próxima ação. E a gente nunca divulga muito por conta da questão da pandemia. O projeto começou no meio da pandemia. E a ideia é que no final do ano, a gente ficando um pouco mais tranquilo aí, em relação a essa situação que a gente está vivendo, a gente possa fazer uma ação legal, uma ação grande. Fizemos limpeza em Gruçaí, em Atafona, no Pontal, em Farol, através do vereador Bruno Viana, inclusive mandar um abraço para a Xana também, que fez aí a pergunta, para toda a equipe lá do Bruninho, do Vitinho. Não vou falar o nome de todo mundo, porque senão a gente acaba esquecendo de alguém. Mas aí foi um prazer trabalhar com essa turma e saber que eles estão preocupados também com essas causas, né? É difícil você ver gabinetes assim, de vereadores tão engajados em causas ambientais, em causas sociais. E em relação ao projeto que a gente lançou na semana passada, que inclusive é a pergunta da Roberta também. Eu ia fazer exatamente a pergunta da Roberta, deixa eu fazê-lo então. E interessante que a Roberta, como você, é uma jovem liderança, presidente do PSB em Campos, né? Sim. E interessante que você vem pelo patriota. Aí fica nessa bipolaridade acéfala entre bolsonarismo e lulopetismo. E aí você vê o bolsonarismo e o lulopetismo unidos na Câmara Federal, sendo, como disse na abertura do comentário aqui, na abertura do programa, felizmente derrotados ambos, que queriam botar canga no Ministério Público para investigar. Né? E a Roberta, a despeito de ser do PSB de esquerda, você tem concorrido pelo Patriotas, que é um partido de direita, ela coloca aqui, não que devia estar acima das ideologias políticas mesmo, né? Danilo, bom dia. Em primeiro lugar, parabéns pela sua última campanha. Sou entusiasta de quadros jovens e com olhar atento aos problemas da nossa região, e apesar de não acreditar em soluções simples, acredito plenamente em possibilidades criativas e trabalho coletivo. Soube que você lançou recentemente o movimento São João da Barra, que caminha nessa direção. Pode falar um pouco deles para nós? Não. Primeiramente, em relação a essa questão aí da direita e da esquerda, inclusive, até foi uma pergunta também do Show lá em relação à pluralidade partidária. No Renova, né, que é uma pergunta posterior, mas só para adiantar um pouco, eu acho que a gente ficar nessa polarização, nessa dicotomia burra entre Bolsonaro e Lula, é muito prejudicial para o país,
E trazer isso para a municipalidade é pior ainda, porque acho que se a gente, a mudança que a gente que o Brasil precisa, que a gente quer para o Brasil, começa na gente e começa nos nossos municípios. Se a gente não souber respeitar a opinião alheia, se a gente não souber lidar com quem pensa contrário, é melhor a gente nem entrar na política, né? Uma coisa é você não aceitar posturas antiéticas, posturas imorais, outra coisa é você não saber lidar com quem pensa. Se você é direita, você não consegue lidar com quem é de esquerda, ou vice-versa. Eu acho que o que a sociedade quer é resultado, independente se a pessoa é de esquerda ou de direita. Parece ser clichê, mas o buraco na rua, o pronto atendimento, a questão da saúde, a questão das escolas, a população como um todo, ela quer resultado. O buraco precisa ser tapado, a iluminação precisa estar em dia, precisa estar funcionando. A pessoa precisa ir no hospital e ter médico, ter condição de fazer um exame. Ela precisa saber quando que ela vai fazer a cirurgia, saber um prazo, saber se ela precisa esperar, se ela vai atrás de um particular. São essas coisas que a gente precisa se preocupar. Se a pessoa é de esquerda ou de direita, acho que para mim pouco importa. Eu quero saber se ela tem boas intenções. Eu prefiro olhar assim, e inclusive eu utilizo essa visão para escolher os meus candidatos. Muita gente não entende, né? Aí o cara fala assim, ele é comunista, não vou votar. Eu olho para o mandato do cara, para a ação política dele, porque ele já fez no passado. Se me agradar, eu vou votar nele, independente se ele estiver no PT, se ele estiver no PSDB, se ele estiver no Patriota, no PSOL, independente disso. Acho que o foco é a pessoa e a sua intenção. É o que ela tem por trás daquelas ações que ela está realizando, né? A gente tem a prefeita Carla Machado em São João da Barra, que é de esquerda, né? Fez uma campanha num partido de direita, inclusive quando alguns jovens vinham para perto de mim e falavam assim, pô, cara, você está vindo candidato no Patriota, no partido de direita, partido do Bolsonaro. Eu falei assim, você vai votar em quem para prefeito? Eu falei, vou votar em Carla Machado. Eu falei, você sabia que o Bolsonaro já foi do partido da Carla? Sabia que o partido da Carla é um partido de direita e que, na verdade, a cor dele nem é a cor que ela usou na campanha? As pessoas precisam entender que essa questão tem que estar acima, né? O caráter, as ações políticas, a intenção da pessoa tem que estar acima da questão partidária. Normalmente a gente tem uma série de problemas nesse sistema partidário do Brasil, mas que não vem ao caso agora. Em relação ao movimento, tem muito a ver com o que eu estou falando, porque... Somos Cultura da Barra, não é isso? Vai ser lançado semana. Isso, o nome do movimento, a gente vai lançar na próxima semana, a gente está mobilizando o pessoal ainda, dividindo os grupos de trabalho, porque foi o que eu falei, a gente precisa, nesse momento, unir as pessoas que têm boa intenção, as pessoas que acreditam numa São João da Barra melhor, unir forças dentro de um movimento, independente de ideologia partidária dessas pessoas, e produzir coisas, produzir entregas de importância para o município. Sinceramente, Luiz, eu estou cansado, sinceramente também, Cláudio, estou cansado de fazer vídeo na rede social, de mostrar para as pessoas, inclusive eu falei sobre o que está acontecendo agora em São João da Barra durante a campanha, e as pessoas não acordaram. Então, assim, eu decidi que assim, a gente vai parar com essa linha de ficar reclamando o tempo inteiro e vamos partir para ação, para algo mais robusto, né? Então, a gente já está produzindo o movimento começou na última semana, a gente fez uma reunião muito legal ali no centro da cidade, foi muito legal ver o entusiasmo das pessoas, ver a animação das pessoas para tentar mudar a realidade do município. Antes eram poucas pessoas, eram os malucos, né, falando do que está acontecendo no governo, e hoje generalizou. Se você entrar nos grupos de WhatsApp da cidade, não tem um grupo que não esteja reclamando da situação do município. E esse movimento chega na hora certa. A primeira coisa que a gente vai fazer é produzir um diagnóstico do município, porque quem mora na sede não tem noção de que tem um local no Açu, no 5º distrito, que não tem água encanada, que não tem um sinal de telefone, até para se a pessoa precisar de uma emergência, o telefone não pega, não sabe que o saneamento básico eu nem vou falar, porque se não tem o saneamento no âmbito do esgoto, né? Mas nem vou falar disso, porque se não tem água encanada, se não tem calçamento, não dá nem para falar de
desse problema, que é até um problema nacional, né? Então, assim, o movimento chega para fazer entregas, para fiscalizar o executivo, fazer... Se eu pudesse resumir, a gente vai fazer a função de um vereador. Infelizmente, a gente está muito mal representado pela Câmara de Vereadores de São João da Barra. Os vereadores não se preocupam com a população, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eles fazem teatro, o tempo inteiro fazendo teatro. A gente vê, são poucos os que postam algum tipo de informação para a população, são poucos os que vão nos bairros. Eu diria até que a gente pode contar nos dedos de uma mão. Tem um ou dois ali que faz isso. A maioria virou as costas para a população, está do lado do governo de olhos fechados, fingindo que não tem nada de errado na cidade. Para mim já é um absurdo ali na frente da Câmara, eles indo trabalhar há anos, né? A gente teve algumas mudanças, mas tem alguns ali que já estão há anos trabalhando na frente do ginásio de esporte, naquela vergonha. O ginásio, a principal quadra do município se tornou o depósito da prefeitura, né? E a prefeita fez campanha lá em 2016, falando, batendo no governo Neco a respeito do ginásio, e a gente já está no segundo mandato dela, 2021, e o ginásio continua do mesmo jeito, fechado, e foi transformado em depósito. Então, não dá para a gente contar com os vereadores que a gente tem hoje, né? Infelizmente, são pessoas que não estão preocupadas com a população. Pensando nisso, pensamos no movimento que será o Gabinete do Povo. O movimento, ele basicamente vai fazer as 3 principais funções de um vereador: fiscalizar, representar e legislar. Como que a gente vai fazer isso, Pedro? Como legislar? Legislar complicado. A gente precisa... Beleza, mas fiscalizar, legislar... A gente pode protocolar projetos de leis de iniciativa popular, que é a intenção do âmbito legislar, além desse objetivo de protocolar... Mas tem a articulação parlamentar necessária para aprovar os projetos, né? Não é então, mas... Aloysio, existe hoje a agenda governamental, e antes da formação de uma agenda governamental você tem outras agendas, agenda midiática, agenda popular. A ideia é a gente trabalhar as agendas de base para inserir esses projetos na agenda governamental. E eu acho que com a pressão popular, com a mobilização das pessoas, a gente consegue chegar lá. Por exemplo, vou dar um exemplo de projetos que a gente precisa passar urgente. Na verdade, transparência, a gente precisa de transparência, por exemplo, numa fila de exames. Hoje, se você precisar de um exame em São João da Barra, você vai fazer o pedido e você vai ficar em casa aguardando. Só Deus sabe quando você vai fazer. E eu digo mais, um município que recebe o tanto que recebe, não era para estar assim. E aí, se o seu problema é muito grave, eu sugiro até que você nem peça na Prefeitura de São João da Barra. Já faz uma vaquinha online, se você não tem condição. Se você tem um plano, vai atrás do plano, porque se esperar pela Prefeitura de São João da Barra, você provavelmente vai ficar esperando por anos para fazer, às vezes, exame, às vezes nem é cirurgia, fazer um exame. E não tem na cidade. Exame simples que a cidade poderia ter no atendimento ali, não tem na cidade. Em 2020, eu machuquei o joelho jogando bola no campo ali do centro da cidade, e eu precisei fazer uma ressonância. E não tem ressonância em São João da Barra. Eu fiz o pedido, que aguardando me chamarem. E, ao mesmo tempo, conversando com outras pessoas que também estavam precisando de exames parecidos e outros até iguais, né? Outras pessoas até precisando de ressonância também. Talvez por eu estar em campanha, falando das verdades sobre a cidade, sobre o governo, me chamaram rapidamente. Fui fazer o exame em Itaperuna. Eu fico pensando, o meu problema era no joelho, sou jovem, estou tranquilo. Eu fico pensando uma pessoa idosa que tem um problema de coluna, um problema sério de coluna. Viajar esse tempo todo para ir em Itaperuna, fazer o exame e voltar para São João da Barra. O carro da prefeitura foi lá, passou, buscou, levou, trouxe perfeitamente, motorista super atencioso, preocupado com os pacientes, mas eu fico pensando nas pessoas que não têm essa disposição, talvez, para ficar 3 horas dentro de um carro. O problema dela não permite. Então, assim, é uma cidade rica, mas que os políticos, a prefeita, os secretários, eles não estão preocupados com essa parcela da população que depende do serviço público. A impressão que eu tenho é que
é que os governos Carlos são um eterno looping, né? Ela está ali o tempo inteiro. Ela só pensa em eleição. Ela fica 2 anos deixando a população sofrer, depois 2 anos fazendo umas obrinhas, botando gente para trabalhar para ganhar a eleição. Ganhou a eleição, fica 2 anos parado. Depois 2 anos na reta final faz a mesma coisa. Foi assim no primeiro governo, de 2005 a 2006 a 2005 a 2008. Danilo, se você me permite, a gente está entrando no tema do bloco seguinte. Não, tranquilo. E não tratamos ainda de uma coisa fundamental, não só para os atafonenses, como para muita gente que tem tradição como eu vou a São da Barra, frequento a Tafona desde os anos 70, desde que eu era criança, né, que é o avanço do mar. Eu vou pedir ao Nogueira para fazer um intervalo, já 6. Sim. A gente abre com a questão do avanço do mar e depois a gente retoma o que é o tema do bloco, né, São da Barra, sobre 17 anos do carlismo, né? Como teve 8 anos, botar 8 anos antes de Betinho, são 25 anos entre Dauari e Carla Machado. Então, vamos tentar disso no bloco anterior, no bloco posterior, por favor. Perfeito, ótimo. 8h06. Pelo jeito, o Danilo, você combinou com os russos, combinou não? Porque tá bom, muito prestigiado aqui, muitos comentários aqui, né, a seu respeito, né, e positivos. Tá aqui nova, ele, Bruno Viana, eles já nasceram com os russos. Só chega junto, né? Não, a história dos russos é fantástica, o Luiz conta aqui, ela é extraordinária. É entre o Garrincha e o Feola, né, na Copa de 58, então faz sentido sim, mas essa geração aí já é outra, né, e está sempre antenada e ligada realmente. São 8h07. Pausa rápida aqui no Folha no Ar, primeira edição. Voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos.